Então, gente, eu quero entrar na palavra, e eu quero falar com vocês hoje. O tema da minha palavra é uma vida plena. Fala comigo, uma vida plena. Abra sua Bíblia em Atos 27. Eu já preguei esse texto alguns meses atrás, mas é um texto muito rico, e eu quero trabalhar com ele de novo com vocês. Atos 27, versículo 9. Procura abrir na sua Bíblia aí, você em casa também, porque nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, tá? Graças a Deus, né? Então vamos lá. Atos 27, versículo 9. Quem achou, fala amém. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para hivernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e passando eles a ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Agora você pula comigo para o versículo 27, Atos 27, 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Lançando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se colocaram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e lançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta.
Os bárbaros trataram-nos com singular humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é maravilhosa e ela é a luz que ilumina nossos passos. Que nessa noite o Senhor nos direcione em cima da tua palavra para aprender a vivermos de forma plena, pois sabemos que essa é a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, cerca esse lugar com a redoma de fogo santo do teu Espírito, acampa teus anjos ao nosso redor e aqui no nosso meio, e manifesta sobre nós a tua vontade, pois todo o governo desse culto é teu, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Então diga comigo, uma vida plena. Quem quer ter uma vida plena aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Você sabe o que é uma vida plena? Eu quero te explicar um pouco hoje sobre plenitude, e para te explicar eu vou te dar 3 pontos. Uma vida plena, grava isso. Uma vida plena apresenta algumas características comuns entre todos que a vivem. Vou perguntar de novo, quem quer ter uma vida plena aí? Então você precisa desenvolver essas características, ou talvez você já tem, né? Glória a Deus, tá? Existem mais pontos, mas eu quero trabalhar 3 pontos com vocês. Primeiro, uma vida plena, ela sempre vai apresentar um propósito muito específico. Diga comigo, um propósito muito claro. Quer ver o que é um propósito claro? Olha para o teu irmão aí do lado e fala para ele com 3 palavras qual é o propósito da tua vida. Se você não consegue fazer isso, o propósito da tua vida não é claro. Ele precisa ser claro. Isso tem que estar vivo dentro de você. Um propósito claro. Pastor, o meu propósito é ser rico. Ok, é um propósito. Isso está claro na sua vida? Muitas pessoas, o propósito delas é esse. E isso é tão claro para elas, que elas vivem isso dia e noite. 365 dias por ano. 24 horas por dia. Porque é muito claro para elas isso. Tá? Então, toda pessoa que quer uma vida plena, tá? Isso foi só um exemplo, tá, gente? Talvez o propósito da sua vida é ser um marido perfeito, um pai perfeito, né? Ou o mais perfeito possível, né? Perfeito ao extremo nós nunca seremos, mas o mais possível, tá? Ok, esse é o teu propósito. Então, tudo vai girar em cima disso, tudo vai girar em torno disso. O propósito da minha vida é alcançar uma graduação, tudo vai girar em torno disso. Então, pessoas que querem viver uma vida de plenitude, que querem ter uma vida plena, precisam ter um propósito muito claro. Quem estava aqui terça-feira passada no culto? Quem estava? Terça-feira, se você não esteve, entra no nosso canal lá do YouTube e assiste a palavra de terça-feira passada, que eu falei sobre Josué e Caleb, tá? Eu disse que Caleb foi um homem de escolhas certas, Josué foi um homem de propósitos certos, né? Nós temos que ser pessoas de propósitos certos. Pessoas de escolhas certas também é bom, mas o excelente é ser uma pessoa de propósitos certos, tá? Paulo tinha um propósito que o movia. O propósito da vida de Paulo era muito claro, muito claro. Não quer dizer
que você vai nascer sabendo qual é o seu propósito. Provavelmente não, com certeza não. Mas você precisa descobrir o propósito da sua vida, porque o propósito é a força que te bota em movimento. É o propósito. Por que você acorda todos os dias de manhã para trabalhar? Porque eu tenho contas para pagar. Então, se a gente pudesse falar de um propósito micro, esse seria um propósito micro. Eu tenho que acordar porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho contas para pagar. Então, isso me move, isso me levanta, né? Mas tem que ter um propósito maior, assim como existem os propósitos micros. Talvez o teu propósito nesse momento agora é se formar na faculdade, mas esse é um propósito micro. Qual é o propósito macro? O meu propósito micro agora é me casar, mas e o macro? Qual é o propósito que envolve toda a sua vida? O de Paulo era anunciar o Evangelho, e ele fazia isso 365 dias por ano, 24 horas por dia. A vida dele era isso, porque Paulo, ele não era movido pelo natural, Paulo era movido pela eternidade. Amém? Olha para o teu irmão aí do lado e fala: nós precisamos ser movidos pela eternidade, né? Porque toda a vida de Paulo girava em torno do propósito dele. E esse texto, essa história que nós lemos, fala de um momento da vida de Paulo. Qual momento? O momento em que ele estava sendo levado preso até Roma para ser julgado, porque ele estava pregando o Evangelho. E pregar o Evangelho naquela época era fazer o quê? Você estava anunciando um outro rei. Amém? Toda vez no contexto bíblico que você pregava o Evangelho e dizia que Jesus era o rei, você estava batendo de frente com o Império Romano. Então Paulo foi preso por isso, mesmo que algumas pessoas queriam libertá-lo, mas alguns pagãos queriam libertar Paulo, não achavam que ele era culpado, mas ele foi colocado num navio para ser levado até Roma para ser julgado. Mas é interessante que mesmo preso, diga comigo, mesmo preso, fala mais forte, diga mesmo preso, Paulo viveu o seu propósito. Sabe por quê? Porque o propósito para ele era muito claro. Como que eu posso te explicar isso de uma forma simples? Quem dirige aqui? Levanta a mão. Quem usa GPS quando não sabe chegar em algum lugar? O teu propósito é o teu GPS. O teu propósito é o teu GPS. O seu propósito, ele define a direção dos seus passos. O meu propósito, ele não me coloca, o meu propósito, ele define a direção dos meus passos, mas eu naturalmente dou os passos. Então toda escolha que eu faço na minha vida, ela está vinculada a um propósito, toda. Agora nós temos que ter muito claro qual é o propósito macro da nossa vida. Nós não podemos viver de pequenos propósitos, nós temos que ter um propósito maior. Amém, gente? Você tem que ter um propósito de longo alcance, de curto, médio e longo alcance. Porque se eu tenho apenas propósitos curtos, eu ouço muitas pessoas falando assim, eu vou viver um dia de cada vez. Está certo. Nós temos que viver um dia de cada vez por causa da ansiedade, amém, gente? Senão a ansiedade nos consome, não é verdade? Porém, eu preciso viver o dia de hoje olhando para a eternidade. O que Paulo fazia? A visão de Paulo não era que ele estava sendo preso, que ele estava num navio, que o navio naufragou. Não, a visão de Paulo era: eu tenho uma missão. A nossa missão tem que nos direcionar, amém? O propósito da minha vida é o meu casamento, é a minha família, é o meu negócio, é o meu ministério. Então você precisa viver para que isso se torne realidade. Posso ouvir um amém? Seu bem forte, amém, glória a Deus. Então olha para o teu irmão e diga: uma vida plena é uma vida com propósito claro. Amém? Segundo ponto de uma vida plena é que pessoas que têm uma vida plena, ou pessoas que querem ter uma vida plena, entendem
que adversidades fazem parte do processo da fé. Fala comigo, adversidades fazem parte do processo da fé. E eu vou te provar biblicamente isso. Eclesiastes 7,14. Abre aí comigo. Deixa marcado lá o texto que a gente estava. Só vai comigo lá para Eclesiastes 7, versículo 14. Olha o que diz aqui. Diz assim, ó: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. De novo, vou ler de novo. No dia da prosperidade, goza do bem, te alegra, fica feliz. Mas no dia da adversidade, considere, lembre-se, que Deus fez tanto o dia bom quanto o dia ruim, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós vamos ter dias bons, de alegria, de conquistas, de vitória, e dias de adversidade. Amém? Então diga comigo, é normal. E fala, e melhor do que isso, é bíblico. Amém, gente? Então, pessoas que querem ter uma vida plena precisam entender que adversidades fazem parte do processo da fé. Olha o processo da fé de Paulo: prisão, naufrágio, picado por uma serpente. Para Paulo, isso não era uma tristeza. Para Paulo era o processo da fé para cumprir o propósito. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero desmistificar umas coisas. Eu ando com Jesus há 14 anos, sou pastor há 8. E desde o dia que eu me converti, eu aprendi que dentro do Evangelho, que andando com Deus, você também vai ter problemas. A diferença é que você tem o Rei soberano, eterno, o Deus dos milagres a teu favor. Amém, gente? Como diz um amigo meu, nós temos o benefício do milagre. Amém? Sabe por quê? Então, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque nós temos que entender que mesmo andando com Deus vai ter problema. Olha para o teu irmão e diga, não é muito bonito, não é muito alegre, mas é verdade. Amém? E por que isso é importante? Porque a cada adversidade, a cada problema, a cada luta, a sua fé sobe um degrau. Grandes homens e grandes mulheres de fé só se tornaram grandes homens e mulheres de fé porque enfrentaram grandes adversidades. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, porque foi o único que teve coragem para matar Golias. Não é verdade? Então nós temos que entender isso. E eu quero te dar uma frase: a plenitude não é vista nas ações externas apenas, mas principalmente pelas decisões internas. A fé de Paulo, ela estava sendo provada e o seu propósito cumprido. Ou seja, nós temos que parar de vincular a plenitude a movimentos externos. Se você olha de fora para essa história que a gente leu de Paulo, e você não conhecesse intimamente Paulo e nem o fim da história dele, nem quem ele se tornou, você diria que essa história é uma história de vitória, de plenitude, ou uma história de tristeza e fracasso? Quer ver uma coisa que eu vou te mostrar? A gente leu, nós lemos Atos 28, o versículo 4 diz assim, ó: ali Paulo foi pegar, Paulo, imagina, molhado com frio, tinham saído da praia, o barco destruído, provavelmente chovendo ainda, porque era uma tempestade que eles estavam enfrentando de 14 dias, com fome, perderam tudo que tinha. Paulo ainda era prisioneiro, estava sendo levado para ser julgado, não conseguiu escapar, não conseguiu fugir, ficou ali. Fizeram um fogo
para aquecer, ele vai lá pegar um pouco de lenha, no que ele pega a lenha e joga no fogo, uma serpente pica a mão dele. Uma víbora, né? A expressão víbora já quer dizer que ela era venenosa. Quando a gente vê isso, nós normalmente pensamos como esses homens aqui do versículo 4. Quando os bárbaros, que eram os moradores daquela ilha, né, viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Não é verdade? Escuta o que eu vou te falar e aprende isso. Fala comigo, eu preciso aprender isso. Plenitude, pessoal que está ali atrás, ouça isso. Plenitude não é apenas uma visão externa. Plenitude é uma decisão interior. Se você chegasse para Paulo e perguntasse: Paulo, você é feliz? O que Paulo ia dizer? Eu sou feliz porque eu estou cumprindo o meu propósito. Mas tu está preso, foi picado por uma serpente, perdeu tudo, naufragou, está com frio, longe de casa, vai ser preso e provavelmente morto. Mas eu vou estar com o meu Senhor. Tanto que ele escreve, né? A leve e momentânea tribulação não se compara com a glória vindoura. Para você falar isso, o que ele quer dizer em outras palavras, né? Esse problema passageiro, deixa eu falar isso para ti. Esses probleminhas que nós passamos nesses 120 anos que a gente vive, amém? Não é nada comparado com o que o Senhor tem para nós na eternidade, amém? E isso foi o que Paulo entendeu. Então, quando eu entendo que as adversidades fazem parte do processo da fé, ao invés de morrer, eu cresço, amém? Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, quando você começa a buscar a Deus, você começa a entender que as adversidades têm a força de te fazer crescer. Fala glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: ó, Deus quer te fazer crescer. Fala, Deus quer amadurecer a tua fé, amém? Em nome de Jesus. Ou seja, a fé de Paulo estava sendo provada, o seu propósito estava sendo cumprido. Isso é muito importante a gente entender. Quem está cumprindo o seu propósito aí? Eu posso falar uma coisa mais dura um pouquinho ou não? Posso? Pessoas que não têm nenhum problema, provavelmente não estão cumprindo propósito nenhum. Sim ou não? Quem cresce, sempre está construindo. E quem está construindo, sempre está trabalhando, sempre está desbravando, sempre está buscando algo. Eu me incomodo um pouco com pessoas que dizem que eu não tenho problema nenhum. Primeiro, que eu não acho que seja verdade, né? Primeira coisa que eu não acho que seja verdade. Segundo, se for verdade, ela está estagnada. E provavelmente ela vai entrar num processo depressivo rapidinho, né? Por quê? Porque perdeu o propósito de vida. Propósito sendo cumprido vai gerar adversidades. Pastor, mas eu não quero enfrentar adversidades. Entenda, o problema não é enfrentar as adversidades. O problema é com quem você está enfrentando as adversidades. Quem está do teu lado quando você está enfrentando as adversidades? Paulo tinha o Espírito Santo, amém? Olha para o teu irmão e fala para ele assim: ó, eu tenho o Espírito Santo do meu lado. Fala para ele: pode naufragar navio, pode vir serpente, pode vir tempestade, eu estou bem acompanhado. A questão não é, você não precisa fugir das adversidades, não precisa fugir dos problemas, não. Se preocupe em ter a companhia certa do teu lado. E é por isso que nós estamos em 100 dias de jejum, de oração, de clamor. Nós não estamos jejuando e orando porque queremos comprar algo, porque queremos ganhar algo. Não, nós estamos jejuando e orando porque nós queremos andar com o Espírito Santo. É por isso. Esse é o foco dos 100 dias de oração. Então aqueles bárbaros, eles olharam para Paulo, eles falaram: não dá para acreditar. Esse homem, salvo do naufrágio, chegou na terra, ainda uma cobra tenta picar ele. E o que é mais impressionante é que diz que todos ficaram olhando para ele, esperando que ele morresse, e ele não morreu.
viram ele sofrendo e começaram a achar que ele deveria morrer, quando na verdade era Deus o exaltando. Amém? Sabe aqueles momentos da vida da gente que a gente ora, a gente fala assim: puxa, eu não aguento, eu não consigo mais, eu não tenho mais força. Você ainda tem força. Amém? Você ainda consegue, você ainda vai longe. Vai sim. Porque se você está andando com Deus, Deus não vai colocar quem Ele ama para morrer, para a morte. Deus quer exaltá-lo. Amém, gente? Esse segundo ponto é muito importante. Entendam que as adversidades fazem parte do processo da fé. Por quê? Porque nos dias de hoje se vincula muito plenitude com riqueza, plenitude com bem-estar, plenitude com abundância. Plenitude não é isso. E aí eu vou entrar no terceiro e último ponto. Então diga comigo: primeiro, propósito claro. Segundo, bota a mão assim no teu coração e fala: eu preciso entender que as adversidades fazem parte do processo da fé. Amém? Quem já orou pedindo para Deus aumentar a sua fé? Sabe como é que Deus faz isso? Ele coloca problemas maiores para você resolver. Toda vez que tu falar: Deus aumenta a minha fé, o gigante vai crescer 1 metro. Porque Deus quer fazer você ficar maior que o gigante. De duas uma, ou você mata o gigante, ou para de pedir para Deus aumentar a tua fé. Não é verdade? Eu sugiro você matar o gigante, porque você cresce. Amém? Terceiro e último ponto: uma vida plena é feita de pessoas que têm uma vida completa. Diga comigo: ser pleno é ser completo. Eu vou te explicar de uma forma super simples. Amém? Me diz um fruto, ou verdura, ou legume, ou animal, que Deus fez e parou ele na metade. Tem árvore de meia bergamota? Tem ou não tem? Parreira não, como é que é de melancia? Não é parreira, mas tudo bem, não. Tá? Não existe nenhuma planta que dá meio fruto, existe? Existe um animal que nasce pela metade, nasceu metade, essa raça de animal, ela nasce só na metade. Existe ou não? Não existe. Porque tudo que Deus faz é completo. Então, olha para o teu irmão aí, chama ele, que não dá para chacoalhar, chama ele aí, e fala para ele: você, olha nos olhos, fala: você é completo. O que significa isso? Tudo que tu precisa já está aí. Fala amém. Deus colocou aí dentro, já está aí. Eu gosto de falar isso quando eu falo de relacionamento. As pessoas chegam e falam assim: eu estou procurando a metade da minha laranja. Não existe metade da laranja. Se você cortar uma laranja, se você cortar 2 laranjas e tentar juntar as 2 laranjas, vai dar certo? Por isso que tem um monte de relacionamento que não dá certo. Pegaram 2 metades e tentaram juntar para fazer um. Isso nunca vai dar certo. Só dá certo quando os 2 são inteiros. Amém? Eu preciso aprender que Deus me fez inteiro. Mas por que eu me sinto uma metade? E aí tem vários fatores. O pecado entrou. Quando o pecado entra, ele tira pedaços nossos, né? Então ser pleno é ser completo. Agora não confunda ser completo com ter tudo. Aí que está a confusão. A pessoa diz: quando eu for rico eu vou ser feliz. Aí ela enriquece, triste. Quando eu casar eu vou ser feliz. Daí ela casa e é uma bênção, né? E aí ela não está feliz. Aí ela fala: eu vou separar que eu vou ser feliz. Daí ela separa, ela também não é feliz. Aí ela fala: eu vou morar sozinho, eu vou ser feliz. Daí ela vai morar sozinho e não é feliz. Daí ele fala: eu vou comer porque comer me deixa feliz. No início deixa. Não é verdade? Depois a gente sobe na balança, fica triste. Tristece de um jeito assim que, não é verdade?
Tudo que você precisa já está dentro de você. Nós somos plenos, nós já somos completos, porque tudo que Deus fez completo. O grande problema é que se confunde plenitude com recurso, plenitude com bens. E eu escolhi esse texto, sabe por quê? Porque nesse momento da vida de Paulo, Paulo não tinha nada, nem a companhia dos amigos. Ele não tinha nada. Cadê a família dele? Morta, provavelmente. Já tinha falecido nessa época. Os amigos, ele estava preso, gente. Talvez Lucas, não se sabe com certeza, mas é provável que Lucas estivesse com ele, que foi quem escreveu o livro de Atos, tá? Mas Paulo não tinha nada, ele não tinha nada. Mas se você chegasse para Paulo e perguntasse: Paulo, você é completo? Você é pleno? O que Paulo diria? Sim. E aí eu quero encerrar a minha palavra com uma frase de Paulo. É um versículo, mas eu quero citar ela para você como uma frase. Quero deixar para você procurar na Bíblia depois, te instigar. Paulo diz assim: sei viver no pouco, sei também viver no muito. Sei ter em abundância e sei viver não tendo nada, porque em tudo sou mais do que vencedor. Isso é plenitude. Plenitude não é o que está fora, plenitude é o que está dentro. Amém? Antes de você se preocupar em buscar aquilo que está fora e trazer para a sua vida carro, casa, recurso, dinheiro, isso é bom? Claro que é bom. Mas antes de você se preocupar com isso, se preocupe em trazer para o interior da sua vida aquele que é a razão de tudo, é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Porque quando Ele vem, diga comigo, quando Ele vem, quando Ele entra e faz morada, Ele começa a prover tudo na nossa vida. Amém? Então nós temos que buscar a Deus, porque nele nós somos preenchidos, nele nós somos completos. Amém? Feche seu material, em nome de Jesus, se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia. Bota a mão no teu coração, feche teus olhos. Diga assim comigo: eu quero. Não, fala mais forte, diga: eu quero aprender a ter uma vida de plenitude. E uma vida de plenitude, querido, ela começa quando nós buscamos o Espírito Santo. Ele é a razão de tudo. E quando nós o encontramos, Ele provém o que nós precisamos, mas cabe a nós buscá-lo, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu te dei 3 pontos, e eu queria que você falasse com Deus agora. O primeiro dele é um propósito claro. O segundo é entender que a adversidade faz parte. Jesus falou o seguinte: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. De novo, a questão não é a adversidade, a questão não é o dia ruim, a questão não é o problema. Não, a questão é que muitas vezes nós enfrentamos as adversidades sozinhos. Deus não nos fez para andar sozinhos, Deus nos fez para andar acompanhado, e principalmente a presença dEle. A companhia dEle, a presença do Espírito Santo é a coisa mais importante. Quando a presença do Espírito Santo sai, escuta isso, fica com teus olhos fechados, só escuta isso. Quando a presença do Espírito Santo sai, quando a presença do Espírito Santo se retira da vida das pessoas, o vazio começa a habitar. Todas as pessoas que nos procuram os líderes e falam: eu estou me sentindo mal, eu estou passando por isso, eu estou com crise, eu estou com problema. Se a primeira pergunta que você fizer for: você tem tido vida de intimidade com o Espírito Santo? Provavelmente a resposta dela vai ser não, ou vai ser muito pouco. Por quê? Porque quando o Espírito Santo sai, o vazio entra. E isso é exatamente o contrário de plenitude. Se quando o Espírito Santo sai, o vazio entra, quando o Espírito Santo entra, a plenitude entra também. Você quer ter uma vida plena? Tenha uma vida com o Espírito Santo. Ele é a plenitude em pessoa. Ele é a plenitude em pessoa.
Você pode não ter nada ao seu redor. Se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Você pode estar cercado de guerras, lutas, problemas, conflitos, trabalhos, dores, dúvidas. Se você parar de olhar para elas e começar a olhar para o Espírito Santo, como Paulo olhou, eu creio que naquele momento Paulo, ele não estava olhando a ilha, a picada da serpente, o naufrágio, a prisão, não. Eu creio que Paulo estava olhando por propósito. Não quer dizer que uma pessoa plena, ela não vai ter momentos tristes na sua vida. É claro que ela vai ter. Esse não foi o momento mais alegre da vida de Paulo, mas essa é outra coisa que nós temos que aprender. Plenitude não está vinculado ao que nós sentimos nas nossas emoções naturais, carnais, na nossa alma. Não. Plenitude está ligado ao propósito, à decisão. E aí Paulo, ele fala isso: sei viver com pouco, sei viver com muito. Mesmo triste, a plenitude dele não saiu. Ele não deixou de ser um homem completo, cheio, preenchido. Talvez um pouco triste em alguns momentos, mas cheio do Espírito Santo. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. E eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, que o que você precisa não é um recurso natural. O que você precisa não é a ajuda de alguém. O que você precisa é do Espírito Santo na tua vida. É isso que você precisa. Em nome de Jesus, pare de olhar para o natural e comece a ser movido pela eternidade. Quando eu olho para o eterno, quando eu olho como Paulo olhou, em nome de Jesus, eu consigo enxergar à frente da adversidade, eu consigo enxergar depois da tempestade. Tem uma frase de uma canção que diz que após as nuvens o sol ainda está lá, depois da tempestade vem a bonança, vem a luz. Pare de olhar para a crise, pare de olhar para a tempestade, pare de olhar para a dor e olhe para o Salvador. O Salvador é quem salva da dor. Ele é o Salvador, olhe para Ele, em nome de Jesus, faça isso, e você vai ser pleno, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai visitando, vai entrando. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, manifesta teu poder nessa noite, que cura, que restaura, que liberta, para que todos que estão aqui saibam que no Senhor nós somos plenos, em nome de Jesus. Mesmo não tendo, mesmo não alcançando, nós temos o Senhor e isso é suficiente. Aleluia.